vamos prosseguir, né? Agora vamos pegar o Esperanto, né? Que a proposta, estão lembrados, é Evangelho, Espiritismo e Esperanto, os 3 S, né? Que estão do agrado do nosso Afonso. Afonso é apaixonado pelos 3 S. Eu também sou, mas menos que ele. Não posso tirar a primazia do Afonso, né? Muita gente não sabe, né? Até 1962, de acordo com essa obra de Pierre Bernet, ele relacionou ali que 600 projetos de línguas internacionais. Nós dizemos projeto porque não foram 600 línguas, porque ninguém cria uma língua. Alguém pode criar um projeto. Quem cria a língua são as pessoas que adotam esse projeto, usando esse projeto, dão-lhe a cidadania de língua, né? Enquanto for projeto, ele fica projeto. Mas as coisas muito curiosas apareceram aí do século XVIII, XIX para cá, né? Coisa muito curiosa. Mas só o Esperanto sobreviveu. E vários desses projetos foram elaborados por linguistas profissionais, né? Dentre eles, por exemplo, um grande linguista dinamarquês, Otto Jespersen, que é estudado até hoje, as teorias dele são estudadas até hoje nas universidades, em cursos até de pós-graduação. Ele criou um idioma chamado Novial, que ficou algum tempo, arranjou uns adeptos e coisa, mas não sobreviveu ao próprio autor. Ele desencarnou em 43 e com ele também foi embora o projeto, a língua dele. Criou um projeto que se tornou língua, algum pouquinho de pessoas usaram, né? Agora, por que dentre esses 600 projetos, só o Esperanto sobreviveu? Esperanto também é outra realidade que muita gente não discute. Estou falando aqui de público, né? Eu estou disposto a viajar para qualquer universidade, para qualquer lugar, por minha conta, para fazer um debate sobre Esperanto e outras línguas. O uso do Esperanto como língua. Eu vou por minha conta, não precisa me pagar passagem nem hotel, não. Agora eu quero um público, né? Que vai me... Se eu vou para a universidade, eu não quero ter meia dúzia de estudantes irreverentes lá para conversar comigo. Eu quero ter um departamento de letras, né? Cursos de pós-graduação, gente que tenha base para discutir em base acadêmica, né? A validade do Esperanto como língua internacional. Estou à disposição de discutir. Defendi 2 teses, uma na PUC e uma na Federal, sobre Esperanto, né? Que também deu muito trabalho para eu convencer o meu orientador de mestrado na PUC e de doutorado na Federal, né? Esse doutorado na Federal, o alemão, que até tinha uma certa amizade comigo, porque eu também fui fazer pós-graduação para trabalhar pelo Esperanto. Eu não tinha a vaidade de ter títulos, não. Eu já era professor universitário, já tinha meu futuro garantido, podia ter ficado deitado em berço esplêndido. Mas por amor ao Esperanto, eu achei que eu tendo mais títulos, eu teria condições de discutir, né? E esse alemão, quando eu falei para ele que eu queria trabalhar sobre Esperanto, ele disse, isso não existe, não. Aí, tanto falei, ele me convidou para dar uma aula, 2 horas de aula sobre Esperanto para a turma dele de graduação. Eu fiz uma demonstração do Esperanto, ele se convenceu e me aceitou. Então, quando há a possibilidade de você conversar, o Esperanto, é claro, vocês vão ver. Eu vou falar um pouquinho sobre Esperanto também. Por que o movimento espírita divulga o Esperanto? São 2 perguntas que eu pretendo responder ao longo. Por que só o Esperanto sobreviveu e por que o movimento espírita divulga o Esperanto? Bem, características básicas para que uma língua seja adotada como internacional. Porque a federação, por exemplo, poderia ter adotado o francês ou o inglês, né? Na época da federação, no começo,
quando adotou o Esperanto, o francês estava a pleno vapor, era a língua internacional. Hoje seria o inglês, né? Primeiro, ser politicamente neutra, né? Uma língua que pretenda ser internacional tem de ser neutra. Se ela levar aí o domínio de um povo, ela já perde uma característica de neutralidade, né? Ter a capacidade de acompanhar o progresso. O Esperanto é politicamente neutro. Não há nenhuma força política que o apoie, né? E tem a capacidade de acompanhar o progresso. Por quê? O Esperanto surgiu juntamente com o telefone. Depois do Esperanto veio, já existia o telégrafo, né? Mas veio o telefone, o telex, telefax e tal, até chegar na internet, né? E o Esperanto está aí dando conta do recado. O Esperanto começou, hoje chegou antes do automóvel, hoje nós temos aí, em todos os avanços da condição humana, o Esperanto tem dado conta do discurso humano. E ser de fácil aprendizado, né? Ser de fácil aprendizado. Bem, ter a capacidade de acompanhar o progresso, nós estamos vendo, estamos falando do Esperanto hoje em pleno século XXI, né? E com as obras que já existem em Esperanto, o Esperanto tem mais de 40 mil obras, o último artigo que você escreveu se aproxima de 50 mil, né? Obras. Esperanto, primeira coisa, o Zamenhof, quando resolveu publicar o Esperanto, ele traduziu aí a Bíblia em Esperanto, para ver se funcionava. O Velho Testamento, né? O Velho Testamento ele traduziu em Esperanto, porque ele era judeu. Por uma questão até de delicadeza dele, ele não mexeu com o Novo Testamento. O Novo Testamento é cristão, né? Mas foi traduzido também. E depois obras de muito peso, muito valor, né? A Divina Comédia, por exemplo, está em Esperanto. Um patrício nosso aqui, o Leopoldo Quinet, lá da Bahia, traduziu os Lusíadas para o Esperanto, né? Tem livros de Machado de Assis, muita literatura brasileira e literatura mundial em Esperanto, né? Ninguém mais lê numa vida o que tem em Esperanto. Características principais do Esperanto. A escrita corresponde à fala. Não existe essa pergunta depois de algum tempo que o aluno está frequentando a aula de Esperanto. Professor, como é que escreve isso? Com S, com C cedilha? Aprendeu o alfabeto, sabe escrever a língua. Ainda que não entenda até o que está escrevendo, não sabe o que significa, mas ele sabe escrever. E sabe ler também aqui. Ora, só pelo fato de você não ter preocupação com a pronúncia, quem estuda numa língua estrangeira e topa uma palavra desconhecida, cuja pronúncia não saiba, aí fica aquela coisa na cabeça, vai procurar no dicionário como é que é a pronúncia. Quebra a linha do raciocínio. A pronúncia mental do Esperanto, não tem dúvida. A pessoa que sabe a língua sabe ler qualquer coisa que se escreva, né? Tem apenas 5 sons vocálicos. Quem não é muito chegado a línguas não faz ideia disso, né? Para dizer, em português nós temos 7. 7 fora os nasais. Temos A, E, I, O, U. Temos 7. Depois nós vamos ver aí alguma coisa sobre isso. Tem só uma conjugação verbal. Nós vamos mostrar isso aí tudo. Não tem verbos irregulares. A acentuação tônica não é distintiva. Formação do plural regular. E facilidade na formação de palavras. Nós vamos exemplificar. A cada letra corresponde um som e vice-versa. Por exemplo, a palavra taço. O que está escrito entre colchetes aí é o alfabeto fonético internacional, né? Taço é xícara. Caso é caso. Chipo é navio. Tem o S com chapeuzinho. Mas já complicou. S com chapeuzinho, né? Não, é porque para evitar o CH. Mas isso aí não é um S acentuado, não. Esse grafema, como se fala tecnicamente, essa letra já é assim, desse jeito. É desse jeito.
Genio. Esse G também, é sempre o som dele é G, não muda nunca. Em português, às vezes é G, às vezes põe o U, né? Etc. Sexo. Também, do jeito que escreve, fala, do jeito que fala, escreve. A correspondência, agora eu vou mostrar para vocês muita coisa que vocês talvez não tenham nem atentado em português. A primeira edição do meu livro, eu errei, botei só 9 formas diferentes. Olha aí, Esperanto, o som, aí é a letra S. A letra S, a linguagem técnica fala em fonema e grafema. Grafema é o nome técnico de letra, e fonema é o som, né? Esse som, essa letra S, olha lá, aquele lá é o símbolo fonético, é o som. Sapo, sabiá. Em português, esse som é representado dessas formas todas aí. No primeiro livro eu botei 9, são 10. Né? Olha lá. Então tem lá, sapo, nasce, naça, doce, faça, assar, expor, excitar. Vocês não querem sentar lá na frente? Não faça cerimônia comigo, não, ficar compondo a mesa aqui. Hein, hein? Não quero considerá-los alunos, não, né? Mas então vocês veem, português é uma barbaridade? Não, é a língua portuguesa, que é isso. Né? Agora, para complicar, ainda os gramáticos aí inventaram essa nova regra essa barbaridade, essa verdadeira aberração que mexeram na língua aí, deixando todo mundo doido. Né? Tiraram o trema, que é uma coisa utilíssima em português, o trema. Tiraram o trema, que distingue. Né? Então escreve aguentar, eu não sei se eu pronuncio aguentar ou aguentar. Né? Mas a verdade é que o Esperanto não tem jeito. Chegou esse som no seu ouvido, escreve com S e acabou. O Esperanto não apresenta as dificuldades de línguas naturais. O francês, esse som em francês, veja que o francês já foi língua internacional. Som esse nosso, é representado por esse símbolo fonético aí. Olha de quantas formas ele é escrito em francês. Thème, pêche, peigne, gerce, Noël, maître, cornet e cachê. Nós falamos cachê em português, mas é cachê. Esse som. Isso aí não é descoberta minha, não. Eu tirei do livro desse autor aí. Né? Ele próprio é quem fala. E em inglês também é a mesma coisa. Esse som I, esse I, compridinho que a gente fala, I de ri. Né? Em inglês ele também é grafado por 8 formas diferentes. Believe, receive, machine, read, see, key, people, we. Então é difícil. E ainda está aí como língua internacional, né? Mas que é difícil, não tem dúvida. O Esperanto só tem uma forma de infinitivo verbal. O infinitivo, quando eu fui alfabetizado, tinha 4 formas. Verbo em ar, ir, or. Por, né? Contrapor, sobrepor. Etc. Depois descobriram que o or é da segunda conjugação, coisa de gramática. Inventaram coisa lá, tiraram o or. Então, a gente não aprende, eu acho que didaticamente tinha que ser os 4. Ar, ir, or, mas inventaram que são 3 só. O espanhol tem 3 também, como em português. Ar, ir, hablar, hacer, dormir. O infinitivo. O italiano, parlare, fare, fuggire, também 3 conjugações. Português, falar, fazer, dormir. Isso aí cria um problema. Vocês já viram criança que fala assim, né? Você comeu? Comi. Você falou? Fali. Não fali? Falei. Aí você fala. Você dormiu? Dormei. Não é dormir, é dormir. Aí fica aquela coisa horrorosa, né? O Esperanto não. O Esperanto só tem uma forma. Esses 3 verbos aí. Parou, far e dorme. Só uma forma. Como é que é
falar em Esperanto, paroli. Fazer, fari. Dormir, dormi. E aí você deriva tudo regularmente, não tem? E, presente, faço. Presente, faras. Em Esperanto é faras. Em português, faço, fazes, faz, fazemos, fazeis. Em Esperanto é só faras. Mi faras, vi faras, li faras, chi faras. Por quê? Você entende o estrangeiro quando ele fala assim, eu faz, você faz, ele faz, nós faz, vós faz. Não entende? Então por que fica com esses arrebiques todos de fazer? Agora é a língua portuguesa, não vou... Está errado ali, não senhor, é a língua portuguesa, eu vou respeitar. Agora não quero impor que o português seja a língua internacional, para ensinar para os não. Deve haver uma solução racional, mais fácil. Passado, fares, futuro, faros, condicional, faros, imperativo, faro. Quem é que sabe conjugar todos os verbos aqui no imperativo em português? Pega o imperativo negativo. A gente que escreve de vez em quando tem que parar, pensar. Falando a gente fala meio depressa assim, embrulha, né? Mas em Esperanto ninguém me dá um verbo que eu não saiba conjugar. Ninguém. Nem a mim não. Qualquer primeiro estudantezinho de... Por quê? Você aprende que o verbo do infinitivo termina em i. Como é que eu faço o presente? Coloco i. Amar, ami. Eu amo, me amas. Tu amas, vi amas, li amas, te amas. É tudo igual. Por que mudar? Porque em português, nas línguas naturais é super abundante. Você marca com o pronome e marca com a desinência do verbo. O Esperanto não, o Zamenhof inteligentemente, não precisa a modificação. O pronome já diz. Se eu falo eu amo, pronto, acabou. Então ele achou mais fácil, em vez de tirar o pronome, falar. Porque se eu falar só amo, sabe que sou eu. Então fica duas. Então tirou. O imperativo, né? Faro. O condicional é outra coisa. Também inventaram no português, quando eu aprendi, fui alfabetizado e tal, tinha o condicional. Depois inventaram o que é o futuro do pretérito. Isso aí não me passa pela garganta até hoje. Futuro do pretérito. Eu falo, se eu tivesse dinheiro, eu iria à Itália. Você me, em Esperanto, não entendeu? Você me ravos monos, me iros all'Italio. Pronto. Agora, não é uma condição que eu estou apresentando? Não sei, mas parece que tem uma coisa daninha na cabeça dos gramáticos de ficar mudando e inventando. Eu já enfrentei, eu não vou falar a minha idade para vocês não, senão vocês vão ficar impressionados, né? Mas eu já passei, só não peguei a reforma de 31, que tirou os 2 L's, o PH e etc. Mas o resto eu peguei todas. Peguei todas. Hoje, com a minha idade, eu escrevo do jeito que eu quero. Né? Agora, mando para o reformador, o Afonso, que arrume aí. Acento tônico constante. Isso aí é outra coisa extraordinária numa língua. A visão do Zamenhof era uma coisa assim, missionária mesmo. Acento tônico constante. Todas as palavras em Esperanto são paroxítonas. As palavras mais suaves, se falar, são as paroxítonas. Né? Por exemplo, cadeira, planeta. Não tem aquele arranco de falar, por exemplo, estômago, lâmpada, nem essa outra, café, rapé, mané, etc. Né? O italiano ainda tem acento até na sílaba anterior, como o inglês também tem, em algumas palavras. Todas as palavras são paroxítonas. As línguas naturais apresentam dificuldades para o estrangeiro. Sábia, sabia e sabiá. Isso aí, um japonês não registra isso de jeito nenhum, porque ele não tem acento. Ele não tem acento na língua dele. Ele fala tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Ele não registra. Mas eles têm uma coisa que nós não temos, é a quantidade. Por exemplo, oto-san, oto-san. Eu falando como brasileiro, mas se 2 japoneses falarem oto-san e oto-san, eu não percebo. E eles percebem a diferença. Um é tio, o outro é avô. Só a diferença, oto-san, oto-san. Aumenta um pouquinho só a duração. É língua de duração. Eles não têm acento tônico. Em inglês, comfortable. Né? Comfortable. O acento foi lá na China. Né? Japonês, sayonara.
Aí fica brasileiro discutindo, é sayonara, não, é sayonara, não. Não é nenhum nem outro, é sayonara, não tem acento. Para nós é difícil falar, porque nós estamos sempre colocando acento. Até você aprender isso em japonês, falar átono, é difícil. O Esperanto não tem uma coisa, o Esperanto, o acento tônico não distingue sentido, mesmo porque eu posso falar de qualquer jeito. O acento tônico não é. Por exemplo, se eu falar, o francês é nada para falar. Mi parolas esperanto, né? Você entende perfeitamente. Não, o ideal é falar com acento na penúltima sílaba, né? Mi parolas esperanto. Mas se ele... Eu falei esperanto, eu falei em francês, né? Mi parolas esperanton, né? O esperantista entende perfeitamente. O acento tônico não distingue sentido. Veja que Zamenhof pegou essas nuances difíceis das línguas, passou por cima disso tudo, resolveu o assunto. Plural. Vocês sabem fazer todos os plurais em português? Corrimão, é corrimões ou corrimãos? Porque mão é mãos. Aí fica... Em Esperanto é só botar esse jotinha no fim, do adjetivo e substantivo. Só substantivo e adjetivo que tem plural. Só botar esse jotinha que tem o som de i breve. É o que forma um ditongo. Então, libro, libroi, mano, manoi, capitano, capitanoi, citrono, citronoi. Veja bem que em português eu falo capitães e limões. Aí eu vou falar capitões e limões, aí isso. Então, o Esperanto tem essa regularidade, a regularidade absoluta, não precisa. As palavras derivadas são formadas regularmente. Esse sufixo in que eu encaixo na palavra forma o feminino. Aí as mulheres acham ruim. As palavras em Esperanto são todas masculinas, né? Para botar o feminino tem que botar o... Eu falo, minha filha, mas acontece que o homem é misturado com as coisas. Com o neutro também, O homem, né? O homem é homo, né? Por exemplo, menino, knabo, né? A menina é knabino, gato é cato, gata é catino. Pois é, tem que ter mulher. Falei, não, mas acontece que cato é gato, mas libro também, que não tem. Então o homem está misturado com as coisas, né? Eu sempre defendendo as mulheres. Estou pretendendo ser mulher na outra encarnação, por isso que eu estou trabalhando. Aí, cato, gato, catino, gata. Né? Elefanto, elefante. Elefantino, aí você vai ao dicionário e procura lá. Diz assim, aliar é uma palavra singalesa, aliar. Então fala elefante, não fala elefô, que está errado. Está escrito no dicionário. Agora você fala leão, leoa. São coisas que os gramáticos inventam e ficam aí, né, atormentando. O Esperanto não tem disso. Você coloca o IN e acabou. Como também o diminutivo, o ET. Eu falo abobrinha, abobrazinha, tem gente que capricha. Não, bota o ET, acabou. É o definitivo. Libro, livro. Libreto, livrinho. Mano, mão. Maneto, mãozinha. Agora, a cabeça é gozada. Capo é capo, cabeça. Capeto é não é capeta, é cabecinha. Porco é porco. Porqueto é porquinho. E o Esperanto ainda pode distinguir. Se eu quero falar um porquinho que é um filhotinho, eu falo de outra forma, não vou falar aqui. Agora vejam bem como é que é a maravilha do Esperanto. Olha aí, ó. Porquineto. Isso aí está ao alcance de qualquer esperantista iniciante. Juntei os dois afixos. Porquinha. Né? Coloquei o IN, que é pequeno, e coloquei o ET, que é... Perdão, o IN, que é feminino, e o ET, que é... O Esperanto é difundido e usado em mais de 120 países do mundo. Ensinado em universidades, escolas básicas e em várias partes do mundo. Mais de 100 periódicos, tem muito mais de 100 periódicos que são editados em Esperanto. Eu assino uma revista católica, editada no Vaticano, Espero Católica. Eu assino para mostrar para as pessoas que o Esperanto
O Esperanto não é propriedade do espiritismo, não é língua espírita, como muita gente fala. Assino também Diaregno, que é uma revista protestante. Vai mostrar. Aliás, eu recebi a notícia da renúncia do Papa logo de manhã, pela e-mail, do esperantista católico. Usado em radiotransmissões, filmes e TVs, biblioteca com mais de 40 mil títulos, inúmeras associações de âmbito mundial. Tem associações de várias religiões, de escotismo e tal. Tem até associação de ateus. Outro dia teve num congresso mundial que eu estava lá, eu não pude ir porque foi na hora da nossa palestra, né? Mas tinha uma palestra sobre ateísmo. Eu queria ver como é que eles iam provar que não existe Deus, né? A internet, né? Está aí tudo isso aí divulgando o Esperanto, né? Esqueci do microfone aqui. Me fala, que eu já não falo com o microfone de mão porque eu gesticulo e esqueço do microfone, né? Isso aqui eu esqueço também. O Espiritismo e o Esperanto. Haveria outras razões, além da sua facilidade de aprendizado para o Espiritismo divulgar o Esperanto? Porque, vejam bem, quando o Esperanto foi adotado pela Federação, aqui no Brasil, era chique até falar francês, não é, Afonso? Era chique. O Afonso não é desse tempo, não, né? Mas era chique, francês. Eu aprendi francês no ginásio, não se ensinava inglês naquele tempo. Eu aprendi inglês porque o meu colégio era norte-americano. Então ele ensinava inglês e francês. Mas era francês. Por que a Federação não apoiou o francês? Foi apoiar o Esperanto. Inegavelmente, as altas esferas da vida, aquelas mesmas que levaram Zamenhof a elaborar o idioma internacional, inspiraram os dirigentes da FEB a darem apoio ao Esperanto e iniciarem sua divulgação, seja em cursos, seja no Reformador e em capas de livros. Na minha infância, lá no interior do estado de São Paulo, eu sou mineiro adotivo, lá no interior do estado de São Paulo, meu pai é espírita, os livros, eu via lá escrito Esperanto. O que é esse Esperanto? Isso é uma mistura de línguas aí, mas eu não sabia. Só mais tarde, em Juiz de Fora, já depois dos 30 anos, num centro espírita, o Kleber Alfa, conhecido amigo nosso, chegou lá anunciando um curso de Esperanto na Aliança Municipal Espírita. Aí eu lembrei, falei, eu vou estudar Esperanto. E fui estudar Esperanto. Aprendi Esperanto. É interessante, eu vou contar até uma partezinha pessoal minha, para que vocês veem que a gente é encaminhado. Eu nunca tive ideia de ser professor, não. Minha cabeça é toda de engenheiro, de eletricidade, de mecânica, essas coisas. Mas a vida me levou a aprender inglês e francês na infância, no colégio. Fui para a aeronáutica, meus instrutores todos eram americanos. Tive de melhorar o inglês. Aí aprendi espanhol por osmose. Eu gostava muito de cantar, na época dos boleros, essas coisas, eu aprendi. E lia muito espanhol. Italiano eu falo desde criança, porque nunca falei vovô e vovó, é nono e nona, né, em casa. Quando eu aprendi Esperanto em Juiz de Fora, com o pouco que eu conhecia de outras línguas, eu vi, gente, isso aqui é uma solução, é fácil, né, e tal. Aí, no ano seguinte, comecei a dar aula. Não tinha formação pedagógica nenhuma. E, por espírito prático, eu falei, se o Esperanto for adotado, alguém tem de ser formado em letras. Aí eu revirei a minha cabeça toda e fui fazer um curso de letras. E lá no curso de letras fui sendo convidado a trabalhar como professor e me tornei professor. O Esperanto me fez professor. Por isso também tenho lutado, né? Desde o início do século passado, o Esperanto chegou à Federação Espírita Brasileira, claramente por inspiração do alto, pelo fato de o seu valor linguístico não ser ainda suficientemente conhecido pelos dirigentes da FEB. Os próprios dirigentes da FEB não eram esperantistas que conhecessem assim a língua, né? Ismael Gomes Braga, como é que chama aquele da primeira? Leopoldo Sirder, um presidente que
deu um grande apoio, etc., mas eles não eram esperantistas, né? Em 1940, olha agora a revelação. Francisco Cândido Xavier, através de Chico Xavier, Emmanuel dirige diretamente a Ismael Gomes Braga, apoiando a sua intensa atividade na divulgação do Esperanto no meio espírita. É uma mensagem memorável do Chico, né? Emmanuel falando diretamente com Ismael Gomes Braga, né? Eu agora, como meio mineiro, já me orgulho, né? Porque é lá de perto de Juiz de Fora, de Ubá. No acervo desse, olha o que fala Emmanuel, no acervo desse aparelhamento de energias renovadoras, objetivando o vindouro milênio, quero referir-me ao Esperanto, abraçando fraternalmente nosso irmão, que se constitui pregoeiro sincero da sua causa, obedecendo ao determinismo das tarefas recebidas nas luzes do plano espiritual. É a palavra desse Espírito dizendo da legitimidade do uso do Esperanto no meio espírita. Os Espíritos revelam que as barreiras linguísticas permanecem no mundo espiritual. Porque muita gente lê no livro dos Espíritos, está escrito lá, qual é a linguagem dos Espíritos? O pensamento. Mas os Espíritos responderam em tese, e o mais geral possível, mas são em esferas superiores. Quando existe muita afinidade, nós até não precisamos nem muito de falar. Mas eu vou mostrar aqui na obra de André Luiz, Nosso Lar, capítulo 24, diálogo entre André Luiz e Lísias, ante o noticiário da televisão, emitido pela colônia Moradia. Eles estavam lá em Nosso Lar, vendo lá num televisor uma mensagem que vinha de uma outra colônia, Moradia. E já nessa época havia televisão lá, né? 44. Da época da guerra. Já falou aí já nessa época, em Nosso Lar, mas o livro é de 39. O ocorrido foi, bem lembrou Danilo. E a linguagem? Aí André Luiz se deu conta que estava no mundo espiritual falando português. Ele não tinha notado. Ouvira-lhe nitidamente o idioma português claro e correto. Idioma português claro e correto. Aí ele deu conta que ele estava falando português no mundo espiritual. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Palavra de André Luiz. Havia ainda ali tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio. Identificando minhas perplexidades, Lísias esclareceu: estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos sem as barreiras idiomáticas, mas, de modo geral, não podemos prescindir da forma, no lato sentido da expressão. No livro Os Mensageiros, há um diálogo de André Luiz, já tinha começado a guerra, sobre os desencarnados lá na Europa, e André Luiz ficou preocupado. Como é que os espíritos vão se comunicar com aqueles feridos que vão prestar serviço de enfermagem, etc. Mas não há dificuldade no socorro a essa gente. E a questão da linguagem? Isso responde naquela conversa que ele teve no livro Os Mensageiros, com Alfredo, que era o diretor daquela instituição. Os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados. Para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro instrutor, com quem nos possamos entender de modo direto. Um intérprete. Tinha que ter intérprete. Os Mensageiros, capítulo 18. Não obstante reconhecermos que a linguagem está na base de todo o intercâmbio entre as criaturas encarnadas ou não, é forçoso pensar que a linguagem articulada no chamado espaço das nações ainda possui
fundamental importância nas religiões a que o homem comum será transferido imediatamente após desligar-se do campo físico. Ao desencarnarmos, nós vamos falar português mesmo. Vamos falar português mesmo. E aqueles espíritos que vierem nos socorrer, nos ajudar, nos amparar, nos encaminhar, serão colônias espirituais ligadas ao Brasil. Isso aí está em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2º. Palavra de André Luiz. Agora, no livro Voltei, do irmão Jacó, psicografado pelo Chico, nós sabemos que Jacó morou nos Estados Unidos há alguns anos, se fez amigo até de Thomas Edison, veio para o Brasil, e aqui ele falava português, aprendeu português, mas ele falava fluentemente inglês. E passei a usar o inglês para melhor entender-me. E ele foi falar com Thomas Edison, né? Thomas Edison concedeu a ele, ele foi amigo de Thomas Edison quando ele morou nos Estados Unidos, ele foi amigo de Thomas Edison, estava começando a desenvolver o fonógrafo, né? A vitrola. E depois ele veio para o Brasil e ele desenvolveu essa atividade aqui. Então, ele pretendeu fazer uma visita ao Thomas Edison. E disse que passou a usar o inglês, porque Thomas Edison está no espaço espiritual relativo aos Estados Unidos da América, onde se fala inglês. Então, o Jacó, que sabia inglês, foi para lá falar inglês. Então, não há mágica nisso, não. O livro Voltei, visita significativa. Enquanto aguardávamos, indaguei de minha filha, ainda ele falando, sobre as barreiras das formas de expressão verbal. Continuaríamos além da morte, assim isolados, uns dos outros pelas fronteiras linguísticas? Os desencarnados do Brasil não poderiam penetrar os tesouros da civilização de outros povos em razão do idioma, convertido desse modo num cárcere? Marta explicou-me com paciência que o espírito dos lares nacionais domina nos círculos mais imediatos à mente encarnada e que, à medida de nossa elevação, encontraremos mais largas demonstrações de entendimento coletivo, até conseguirmos recursos de acesso à perfeita comunhão espiritual, absolutamente libertos de qualquer inibição decorrente das dificuldades de intercâmbio. Mas isso aí são altas esferas. Esse aqui é de Divaldo Franco, aquele livrinho dele, Além da Morte. Otília Gonçalves, nesse livro, fala de Academia de Esperanto, que tem no mundo espiritual, fala da Universidade de Esperanto, etc., né? E ela fez até uma revelação aqui que eu não vi em livro nenhum. Espíritos que se propõem a mudar de país, de língua, de forma muito radical, fazem um treinamento. Não digo uma pessoa que vem aqui para ser um trabalhador braçal, etc., e tal, que não vai usar muito a língua, mas espíritos que vêm para o desempenho de uma função qualquer que exija, assim, um pronunciamento dele na nova língua que ele vai aprender nessa encarnação, segundo aparece aí com a Otília Gonçalves, faz um curso da língua no mundo espiritual antes da reencarnação. Eu, se tivesse tempo ainda nessa encarnação, eu ia fazer uma pesquisa sobre a aquisição da linguagem por parte de crianças. Há crianças, eu tive um vizinho lá, o neto do vizinho, que só aprendeu a falar aos 5 anos de idade. Tinha uma dificuldade tremenda para falar. Ele não... Será que esse espírito não estava numa língua, não se encarnou durante muitas encarnações numa língua completamente diferente do português? E chegou aqui, teve um choque com a língua? Não sei. Por quê? Porque o menino é perfeitamente normal, etc. E tal, depois deslanchou. Então a Otília fala que há uma preparação. Eu digo, não é o caso, por exemplo, de uma pessoa comum, mas uma pessoa que vai desempenhar alguma atividade no campo intelectual, ele já tem uma base para aprender com mais facilidade, dominar a língua.
Então, ele fala que aprendi um português lá no mundo espiritual, conforme está aí, que vocês já leram, né? O Esperanto como revelação, prefácio de Emmanuel. Aí Emmanuel apresenta Lorenz, o Espírito, Francisco Valdomiro Lorenz, que também nasceu na Europa, se radicou no Brasil, um dos grandes esperantistas brasileiros, é ele, né? Tem até o nome da Sociedade Lorenz e tal. Lorenz volta pelo Chico e revela, então, saudamos o amigo que volve ao campo dos conhecimentos humanos, convidando-nos à continuidade da obra de Zamenhof, o missionário da união e da solidariedade, da concordância e da paz. Ele saudando o espírito. Lorenz já estava desencarnado, foi um grande esperantista aqui no Brasil, autor do livro Esperanto Sem Mestre, que vai ser reeditado, né? Vai ser disponibilizado na internet. Lorenz, desencarnado, revelou as raízes do Esperanto no mundo espiritual. Então nós sabemos, e o livro é esse aí, Esperanto como revelação. É um bilíngue, um texto em Esperanto e um texto em português. Francisco Valdomiro Lorenz, atrás da belíssimo relato, revela as raízes do Esperanto no mundo espiritual. Essa revelação firmou definitivamente os laços entre o Espiritismo, entre o Esperanto e o Espiritismo aqui na Terra. Foi muito importante essa revelação. Lorenz revela que Zamenhof é um espírito de altas esferas, profundamente comprometido. Olha o compromisso dele. Ele não era um engenheiro, um espírito voltado... Não. Altamente comprometido com a concórdia, com a fraternidade, com a paz. Veja que o plano do alto se entrelaça. Que o Esperanto, elaborado por esse missionário na direção de grande equipe de linguistas desencarnados, em 50 anos de trabalho, fundamentou-se não só em elementos linguísticos, mas também em luminosos valores espirituais. Porque toda a mensagem veiculada por Zamenhof, nós sabemos, ela tem um componente espiritual muito forte. Disso deu mostras esse espírito de escola que reencarnou, trazendo juntamente com a nova língua os ideais do Evangelho de Jesus, embora sem explicitá-lo sectariamente. Ele era judeu, ele não podia fazer uma adesão ao Evangelho de Jesus, mas as verdades do Evangelho de Jesus, amor, fraternidade, paz, concórdia, reverência a Deus, ele veiculou tudo isso. Então o Esperanto nasce dentro desse ambiente, não é um ambiente utilitarista, meramente científico, né? Político, não. O Esperanto nasce dentro de um ambiente amoroso, fraternal, de reverência a Deus. Olha aí o discurso que Zamenhof faz, né? Faz no primeiro Congresso Mundial o Zamenhof também teve dificuldades, porque havia esperantistas no começo, né, que não aceitavam muito essa espiritualidade que Zamenhof queria colocar, achavam que o Esperanto tinha que ser mecânico aí para usar, mas Zamenhof não, Zamenhof conseguiu impregnar o Esperanto desse espírito amoroso. E ele, uma invocação que ele faz, né? Pregio sub la verda standardo, a prece sob o estandarte verde. A ti, mistério incorpóreo e potente. Veja que ele não fala Deus, não fala Dio, não fala Jeová, não fala nada. Ele fala uma força criadora, né? Ó força que o mundo governas, a ti, do amor e verdade nascente e fonte de vidas eternas, a ti que diverso a nós todos pareces, mas único e igual a todas as almas em preces,
A ti que dominas os tempos afora, oramos agora. Você vê, num ambiente desse, ele fala em oração. Ele foi até combatido, né? Teve que tirar alguma coisa por causa daqueles radicais, etc. Isso aí é uma tradução do professor Geraldo Matos. Zamenhof conseguiu impregnar o Esperanto de um alto sentimento de paz, de fraternidade e de reverência a Deus, o que ele resumiu inspiradamente dando-lhe o nome de ideia interna. É uma ideia interna que os esperantistas procuramos cultivar, de paz, de fraternidade, etc. É algo inusitado no mundo. O esperantista encontra o outro, confia, recebe como irmão. Eu recebi vários esperantistas de várias partes do mundo na minha casa, no meu lar, simplesmente porque falava Esperanto. Porque quem se aproxima do Esperanto e permanece no Esperanto, pelo menos por enquanto, é pessoa que tem uma outra visão da vida, uma visão acima simplesmente do utilitarismo. Embora existam sociedades esperantistas até de ateus, mas mesmo um ateu esperantista, ele tem uma dose de espiritualidade interna que faz com que ele tenha um tipo de conduta, de ação e etc. Então o Esperanto une as pessoas. Então nós vemos que as raízes do Esperanto estão no mundo espiritual mesmo. Zamenhof é um missionário que foi designado, recebeu essa indicação. Porque quando Lawrence fala muito nesse livro aí, que vários linguistas desencarnados tomaram a tarefa e não conseguiram. Mas Zamenhof, chefiando essa equipe de linguistas desencarnados, fez um estudo das línguas humanas de milhares de anos, que os sons foram selecionados pelo Esperanto, não foram aleatoriamente ou academicamente, não. Eles fizeram pesquisas daqueles sons que estão lá dentro do ser humano desde épocas remotas. Então todos nós encontramos alguma familiaridade no Esperanto. E fala-se o Esperanto sem nenhuma subserviência a ninguém, né? Falamos do Esperanto com naturalidade, porque o Esperanto pertence igualmente a todos, sem pertencer particularmente a povo algum. Está aí o que eu podia trazer para vocês sobre isso, né? Que Jesus nos abençoe, que Zamenhof nos inspire e acenda em nós, né, o calor pelo Esperanto,